Oi, 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 gente boa, gente querida, gente de Deus. Eu recomeço hoje aqui, nessa semana, nossa sequência em Mateus, no capítulo 13, depois de termos ficado um tempo na parábola do joio e do trigo, e tendo-a concluído na semana passada, nós vamos reiniciar a sequência hoje, conforme eu tinha prometido, porque a parábola do joio e do trigo tem uma interseção entre ela, contada originalmente com os elementos substantivos, o trigo, o joio, os servos, o campo, o sabotador do campo. Todas essas coisas foram contadas de maneira parabólico-ilustrativa. Aí Jesus seguiu e contou a parábola do grão de mostarda, depois a parábola do fermento. Aí se explica por que ele usava as parábolas, qual o fim pedagógico disso, que nós veremos depois. E aí do verso 36 até o 43, ele explica a parábola conforme você já viu, e repetidamente, recorrentemente comigo, está tudo gravado aí no YouTube. Então, nós fizemos um salto para concluir a parábola do joio e do trigo. Agora, conforme eu tinha prometido 3, 4 vezes, ou cada vez que a gente passou aqui, nós voltaríamos para retomarmos as parábolas que foram saltadas por nós e que Jesus incluiu após falar a parábola do joio e do trigo sem a explicação posterior, conforme você já claramente entendeu. E ele diz no verso 31 o seguinte, esse capítulo 13 de Mateus: outra parábola, outra porque ele tinha acabado de contar a do semeador, que ele também explicou com detalhes, a parábola do joio e do trigo, que ele contou, deixou para explicar depois, mas suscitou uma questão no coração dos discípulos em relação à parábola do joio e do trigo. E aqui o verso 31 diz que ele contou outra. Essa outra é a terceira nessa sequência aqui de Mateus 13. E ele diz: outra parábola lhes propôs, diz o texto de Mateus, dizendo: o reino dos céus, que é sinônimo também de reino de Deus, não adianta, tem muita teologiazinha, especialmente as teologias de natureza dispensacionalista, pentecostais, é que tentam fazer diferenciação entre reino de Deus e reino dos céus. Mas é conversa tola, infantil, distrativa, só cria complicações, inventiva demais, ficcional ao extremo. Quando a gente lê os evangelhos e lê também as epístolas como as de Paulo, você fica vendo que reino de Deus e reino dos céus, ou regiões celestes, como Paulo gosta de usar, ele usa
mais regiões celestes até do que reino de Deus e reino dos céus, ou ele dá uma ênfase pujante em Cristo e as regiões celestes, continua também a ser a mesma coisa. É o mesmo âmbito. Descreve as mesmas camadas múltiplas dimensionais do reino dos céus. Então, conquanto Jesus diga em Lucas, no capítulo 17, que o reino de Deus, que é sinônimo de reino dos céus, está dentro em nós, e não vem com visível aparência, não é algo que homens construam com prédios, com torres, com pirâmides, com santuários, com o templo de Salomão, com o templo de Herodes o Grande, com o suposto terceiro templo dos judeus fanáticos e dos pentecostais e crentes fanáticos que querem destruir a mesquita, o Domo da Rocha, lá no antigo Monte do Templo, e destruir também a mesquita de El-Aqsa, para levantarem o suposto terceiro templo escatológico de Israel, o que, se um dia eles cometerem o desatino de realizar, vai deflagrar o que será o melhor pretexto de terceira guerra mundial, envolvendo o planeta todo, islâmicos de um lado, cristãos e judeus de outro, essa calamidade. E tem gente que fica torcendo para construírem esse terceiro templo. Eu tenho inclusive uma entrevista minha gravada com o rabino-chefe do Muro das Lamentações, o Rabinovich, que está lá, é chefe até hoje, mas essa entrevista eu gravei com ele, eu creio que em 2009, no gabinete dele, no Muro das Lamentações, e no meio de muita conversa, está tudo gravado, eu vou até pedir para resgatarem isso tudo, que é um papo interessante. Quanto mais o tempo passa, mais importante ele se torna, porque dentre as muitas perguntas que eu fiz ao Rabinovich, para tirar o pulso dele, ver aonde ele estava, ele é uma figura lisa, 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 lisa. É um bodó do Amazonas. Você pega e ele escorrega. É um bagre mesmo assim, liso. É uma enguia. Ele é liso. E dentre as perguntas que eu fiz, uma delas foi: escuta, como é que você entende e faz gestão dessa quantidade bem significativa de judeus fanáticos, religiosos, que estão dispostos a atropelar o Domo da Rocha e destruir a mesquita de El-Aqsa para dar lugar à construção do terceiro templo, sem o qual a interpretação fanática deles, que coincide com a interpretação fanática dos dispensacionalistas escatológicos cristãos, nesse adventismo que tomou conta, escatologicamente falando, de boa parte dos cristãos do Ocidente, sem nem perceberem que eles acabaram fazendo uma absorção adventista e do judaísmo radical e fanático desses que estão invadindo as terras dos palestinos e agora andam fazendo culto lá na esplanada do templo, provocando os islâmicos até um dia em que haja uma conflagração de um conflito que seja um pretexto que muitos estão querendo. E ao fazer essa pergunta ao Rabinovich em 2009, e a Adriana estava presente, um casal de amigos também, os câmeras que foram com a gente gravar e um fotógrafo, ele respondeu liso da seguinte maneira: não, a gente tem sempre essa esperança de que um dia venha o terceiro templo e seja colocado aqui. Como ele vai acontecer? Se ele vai surgir do chão?
Olha a resposta do cara. Se ele vai ser construído pelas nossas mãos, ou se ele vai descer do céu, nós não sabemos. No entanto, sabemos que ele vai estar aí. E o que vai acontecer depois disso, só Deus sabe. Mas nós estamos aqui preparados para qualquer que seja a intervenção de Deus. E deixou a resposta nesses termos mágicos. Eu tentei apertar um pouco mais, mas eu vi que aquilo ali, aquele cara é liso mesmo. É uma gosma, como todo religioso, político religioso, você pega e desliza para lá e para cá, conforme o desejo dele de dialogar com um pouco mais de presença, de realidade, ou se ele está querendo apenas, como foi o caso dele ao perceber que eu era tudo menos um religioso impressionável. Ele olhou na minha cara e viu que eu tinha passado dessa há milênios, aí ele ficou ali fazendo esse joguinho de cintura que para mim me deixa só uma sensação de asco, de repulsa. Pois bem, voltando ao texto, o reino dos céus, disse Jesus, essa dimensão que habita o coração e tem a ver com toda a extensão do que significa soberania de Deus em todos os aspectos, perspectivas, dimensões da criação, em todos os âmbitos de constatação de existências, seja no espaço-tempo, fora do espaço-tempo, ou em outras perspectivas de energia, de criação, de organismos não biológicos de outra natureza, de entes vivos, de uma outra concepção que transcendem em muito aquilo que está condicionado à existência, por exemplo, biológica ou animal no espaço-tempo, mas nas outras dimensões você tem seres de pura energia, que não tem nada a ver com carne, nem com sangue, nem com coração, fígado, órgãos, nem com mortalidade. Meu Deus, a gente está lidando, quando fala de reino dos céus, reino de Deus, ou de regiões celestiais, a gente tem que ouvir aquelas descrições de Paulo, que numa única sequência, por exemplo, em Romanos 8, chega a listar 9 camadas dimensionais. Parece até o que a teoria das cordas nos propõe, sobre mundos paralelos e camadas dimensionais. Qualquer hora dessa eu vou me dedicar item por item para explicar a você aquilo que Paulo menciona, dá um escopo rico de significado à ideia multidimensional de reino dos céus. O reino dos céus, Jesus disse, é semelhante a um grão de mostarda. Aí ele traz essa abstração que tem elementos de profunda e total concreção para os nossos sentidos, tanto quanto é de uma subjetividade absoluta e que transcende em muito a concepção das pessoas. Até recentemente, o nosso olhar da existência era muito diminuto, era muito pobre, era muito parco. Por conseguinte, as visões sobre o reino de Deus e o reino dos céus eram muito mais míopes e estreitas. Aí ele sai dessa abstração e cai numa concreção paradoxal. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. A gente conhece muitos grãos. Grãos, inclusive alguns deles grandes. Na minha terra, no Amazonas, existem frutas que têm as suas sementes grandes, enormes. Enormes mesmo. Algumas delas são poderosas. Embora a maioria das sementes, você está me vendo aqui, bem aqui, obrigado,
embora a maioria das sementes sejam muito pequenas. Maioria delas. Mas as que são grandes e há sementes grandes. E a do grão de mostarda, associado a uma hortaliça, não a uma árvore frondosa, porque a mostarda, o pé de mostarda não é frondoso, mas ele é aqui comparado às hortaliças. Embora no rabinato judaico houvesse a informação cultural de que a mostarda não era plantada nos pomares, normalmente, mas nos campos. E aqui nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Mateus e Marcos deixam a parábola do grão de mostarda acontecer no campo. Quem planta, planta no seu campo. Agora, em Lucas, talvez por ser um evangelho mais antigo do que o de Marcos, que é o primeiro, Mateus é o segundo, depois vem o de Lucas, fruto de pesquisa e de aplicação do que ele reuniu como material a grupos diferentes, especialmente no mundo greco-romano, a menção que se faz é do grão de mostarda plantado numa horta, num pomar, aqui em Lucas, no capítulo 13, do verso 18 em diante, 18 e 19. Lucas o posiciona lá, mas Mateus e Marcos dizem no campo. O grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, o grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. É pequena, é mínima. Você abrir aí, der um Google e abrir uma Wikipédia, eu não sei se em português tem, eu geralmente faço todas as minhas consultas em inglês. Por exemplo, se você olhar grão de mostarda em inglês, você vai encontrar na página, não só da Wikipédia, mas de várias outras enciclopédias, fotografias desse grão de mostarda que é o mínimo, o menor de todos. Que no grego tem inclusive uma diferenciação para os outros grãos de mostarda em relação a esse mencionado por Jesus no texto grego, que designa o grão de mostarda, da mostarda negra, que é a menorzinha de todas. Porém, quando ela cresce, embora ela seja a menorzinha das sementes de grão de mostarda, note bem, é a menor das sementes dentre os grãos de mostarda. É essa da semente preta mencionada por Jesus. No entanto, ela cresce expressivamente alguns metros. Ela, comparada a uma hortaliça com uma semente mínima, ela cresce desproporcionalmente, a ponto de que passarinhos conseguem pousar nela sem que ela penda, sem que ela quebre. Embora seja uma hortaliça, ela se esparrama, ela produz sombra. Ela gera até uma folha grande. Ela é acolhedora para pássaros pequenos, que, como disse Jesus, eventualmente encontram ali abrigo. É a menor de todas as sementes e crescida. É maior do que as outras demais hortaliças de mostarda e de muitas outras hortaliças que são frágeis, que não aguentam. Mas essa aqui, como que? Se faz árvore, se faz abrigo, se faz lugar de pouso, como você encontra descrito em Marcos 4. Pouso. É a ideia passada em Marcos 4, em Lucas 13, pouso para as aves dos céus que vêm aninhar-se,
fazer suas casinhas, seus aconchegos nos seus ninhos. Tipo Jesus, que disse, consolando os discípulos em estado de nostalgia, melancolia, solidão inexplicável, quando lá em João 14, nos primeiros acenos de despedida de Jesus, ele teve que fazer a intervenção consoladora, dizendo-lhes: na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus usa uma outra linguagem, dizendo: as aves dos céus vêm, encontram seu pouso, sua sombra, e ali fazem os seus ninhos, os seus aconchegos, as suas moradas. E, obviamente, aqui na parábola, Jesus está falando de algo que não nos remete apenas, tão somente ou exclusivamente, para a perspectiva transcendente de quando eu parto do espaço-tempo, desse corpo de morte, dessa carcaça, desse casulo, e tomo posse das moradas eternas. Também, ou definitivamente, sobretudo. Porém, o que Jesus está dizendo e falando é de algo que começa já. O reino dos céus faz primeiro ninho no meu coração. Não vem com visível aparência, mas está em vós, me habita. E é a partir dessa habitação da presença do Espírito de Cristo em mim, da presença do Cristo real, eterno, histórico, divino, sublime, indescritível, e que é aquele em quem, e por quem, e para quem todas as coisas são e subsistem. O reino de Deus é caracterizado, o reino dos céus é marcado pela habitação dele em mim, do Espírito dele em mim, não de um conceito sobre ele. O Evangelho de Cristo não é um conceito, não é um preceito, não é uma abstração filosófica para eu aprender. É uma presença viva, real, uma presença de habitação divina em mim. Ou, como diz Pedro na primeira epístola dele, é o plantio do divino sêmen. É a semente que decorre, a palavra semente de sêmen, e Pedro usa a palavra que designa sêmen no útero do coração, fazendo-me ficar grávido de Deus em Cristo Jesus. Assim, inicia o reino de Deus em mim e em você. Mas ele não se circunscreve a mim e a você e a dimensão existencial dos humanos. Não apenas a isso. Pervade tudo, penetra tudo, está em tudo. E tudo que existe está nele. Ele é em todas as coisas e todas as coisas são nele. E ele penetra, pervade, ele mantém todas as coisas em coesão de existência, em harmonia, em sincronia, em conversa de vida, em todas as diversas dimensões. Ou, como diz Jó no seu livro, com linguagem antiga e de natureza poética, afirma que se Deus pensasse só em si e de toda a criação retirasse o seu espírito, todas as coisas, das vidas biológicas a todas as outras vidas e dimensões, todas as coisas a uma, de uma só vez, expirariam, e todas elas voltariam ao pó e mergulhariam no nihilo, no nada, no coisa nenhuma. Tudo é mantido
pela vitalidade pulsante, eterna, transcendente, imanente, multidimensional do reino de Deus, do reino dos céus, dessa realidade das regiões celestes que me cerca, que me possui, na qual eu habito e pela qual eu sou habitado. Então vem Jesus e diz: o reino dos céus é assim. Está presente na nossa existencialidade, tanto quanto pervade todas as existências, todas as dimensões de toda a criação. Não há nada para o que você olhe, você veja, que não subsista. Preste atenção, que não subsista de Cristo Jesus. Que não subsista do reino dos céus, do reino de Deus, das regiões celestiais, nem o que você designe como sendo a pior ideia, a pior criatura, a pior imagem, o pior substantivo, a pior construção mental que você possa imaginar ou ficcional, ainda assim se alimenta da energia vital do reino dos céus. Não há diabo, não há demônio, não há Darth Vader, não há bruxo, não há força das trevas, não há qualquer que seja a perplexidade de natureza maligna que exista autonomamente e por si mesmo e por si só. Se Deus retirasse o seu espírito de todos os universos e dimensões existentes, todas as coisas, inclusive as que você chama de malignas, de demoníacas, que parecem para você, de acordo com a catequese pequenininha, míope, aleijada, castrada, amputada que você recebeu, parecem que esses seres ou essas dimensões têm vida de si mesmo. Parece que eles não recebem nada de Deus. Mas ao contrário, até eles e também eles só subsistem por causa de Cristo Jesus, do Cordeiro Eterno, imolado antes da fundação do mundo, em quem todas as coisas subsistem, até as mais malignas, recebem a energia vital de subsistência dele. Agora, eu não existo apenas porque eu sou alimentado pela energia vital que vem dele. Eu sou, diferentemente do diabo, seja o diabo conceitual, seja o diabo criatura, seja o diabo entidade alienígena, seja o diabo de qualquer natureza multidimensional, tanto faz. Ele apenas subsiste dessa energia vital que vitaliza todas as existências e criações. Eu não. Eu também recebo energia vital, mas eu sou mais do que uma máquina solar ou uma máquina orgânica, biológica, alimentada por energia vital. Eu sou habitado pelo Espírito de Cristo, ele mora em mim. Eu sou habitado pelo Espírito de Cristo, ele mora em mim. Olha aqui para mim, olha bem para mim. Está me vendo? Você está vendo um homem habitado pelo Espírito de Cristo Jesus. Olha para mim, quem está aqui dentro de mim é Jesus. E vá dormir com esse barulho. Eu sou habitado pelo mais valente, que fez sua morada em mim, como ele prometeu em João 14, 15, 16, 17, fazer a morada dele em mim. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Aquele que guarda a minha palavra, que é o Evangelho, nós, eu e o Pai, faremos nele morada. Aquele que crê em mim receberá do meu Espírito, que fará nele morada, disse Jesus.
Eu sou morada de Deus. Paulo diz que eu sou santuário do Deus vivo. Pedro diz que eu sou uma pedra viva na grande catedral absolutamente transcendental, multicósmica, que está sendo construída, feita de todas as famílias da terra e dos céus, das múltiplas dimensões celestiais, como Paulo diz, escrevendo aos Efésios. É muito maior do que o umbiguinho diminuto da religião quer fazer você pensar que seja. Jesus, todavia, ilustra isso com imagens mínimas. Imagens mínimas. Ele não diz porque o reino dos céus chega com fulgurante, aparente, inegável, inequívoca, que todo mundo reconhece, percebe. Não. Só para a gente não ficar elucubrando sobre dimensões que estão para além da nossa possibilidade de constatação, até com o telescópio James Webb, estão para além das lentes do James Webb ou de qualquer coisa que vasculhe esse espaço-tempo pequenininho aqui do Big Bang para cá, que é só uma dimensãozinha. A gente está dentro de muitas outras camadas dimensionais. Mas não, Jesus, ao invés de usar qualquer coisa que aos sentidos humanos parecesse assombrosamente grande, ele faz questão de dizer que o que ele está iniciando, plantando, é ridículo. É ridículo. O reino dos céus é ridículo. É pateticamente ridículo para conceitos religiosos. Você acha que um líder religioso iria dizer que o reino dos céus chega como um grão de mostarda, e dentre os grãos de mostarda, a menor de todas as sementes, da mostarda negra, mas que vai crescer para se tornar, dentre as mostardas, aquela que é maior, que cresce alguns metros, que tem resistência para abrigar ninhos de árvores, aves que nela encontrem seu repouso? É claro que não. Qualquer líder quer construir uma torre, uma catedral de cristal, um templo de Salomão, quer fazer uma coisa grandiosa, o maior templo do mundo, o maior lugar de ajuntamento, é a maior igreja da terra, é a que tem a maior capilaridade, tem que ser tudo grande, descomunal, avassalador, poderoso, superlativo, quantitativo. São essas as categorias da idiotice de quem não conhece o Evangelho, não conhece a mente de Cristo, não conhece as lógicas de Jesus, não sabe nada, absolutamente nada, de como é o reino de Deus em nós. Quanto mais o indivíduo associa o reino de Deus a quantificações, menos de reino de Deus ele tem na percepção, na cognição, no discernimento do seu ser. Quanto mais a pessoa já foi possuída, invadida, marcada, penhorada pelo reino de Deus, invadida pelo reino de Deus, mais ela discerne a qualidade desses significados, que não são medidos por quantidades de nenhuma natureza, são qualificações divinas, que passam a nos habitar. E Deus, em Cristo, não faz questão de assombrar ninguém com grandezas, ao contrário. Se para Jesus o reino de Deus, o reino dos céus, tivesse que ser associado a grandezas, ele teria estabelecido o reino dele na China. Teria já, mesmo nos dias dele, estabelecido o reino dele na Índia. Já tinha muito mais gente lá. Ou teria estabelecido, por uma questão de poder,
de controle, de teologia do domínio, de facilitações, teria aceito a proposta de Satanás lá no deserto, conforme Mateus 4. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, mostrando todos os reinos e poderes e domínios deste mundo. Quem é o patrono da teologia do domínio é o diabo. É ele que diz, me foi dado e eu dou a quem queira, como ele está dando para o cristianismo, para as igrejas e para a religião, que se tornaram servos dele sem nem notarem a quem obedecem. E Jesus disse, arreda, Satanás. Aqui não. Aqui você não se cria. Aí ele sai do deserto. Nem para Jerusalém ele vai, muito menos para Roma. Não bota a base dele na Galileia nem em Tiberíades, que era uma cidade romana dedicada a Tibério, imperador. Também não bota a base dele lá em Cesareia de Filipe, que era uma cidade construída por Herodes Filipe em homenagem a César, o imperador. Não, ele vai para Cafarnaum, que é a cidade dos malucos. Cafarnaum era uma espécie de Ibiza da Galileia, onde tinha gente de todos os grupos e culturas e loucuras e doenças mentais e lunatismos e possessões e atrofias e aleijões, e onde havia pecaminosidade enorme, multiformidade étnico-cultural, linguística, comércio em abundante, a caravana que vinha dos lugares mais profundos da Ásia, da Etiópia, passava pelo Egito, atravessava onde hoje é Petra, na Jordânia, na cultura dos nabateus, e vinha serpenteando toda aquela região, cruzava em cima de Cafarnaum para seguir o seu caminho na direção da Antioquia, até pegar aonde hoje você atravessa já a Síria, o Líbano, a Síria, a Turquia, e penetra fundo na direção da Índia e do Oriente. Enfim, era a chamada Via Maris, nessa Ibiza da Galileia que Jesus foi habitar. Mas não em Jerusalém, mas não em Roma, porque o reino dos céus não vem com visível aparência, não vem fazendo um showcase de demonstração de nenhuma natureza. Frequentemente só o discerne quem tem olhar para a percepção das coisas qualitativas, dos significados de amor, de perdão, de compaixão, de acolhimento, de solidariedade. Às vezes é uma portinha, às vezes não é nada, às vezes não tem nenhuma geografia fixa, como Jesus não tinha. Ele ia de casa em casa, de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, de praia em praia. O que ele tinha de mais fixo era um barquinho, que não era dele, era dos discípulos. Ele próprio afirma que os pernoites dele eram totalmente incertos, porque ele não tinha lugar fixo para reclinar a cabeça. E ele é, preste atenção, ele é a manifestação do reino de Deus encarnado, é Cristo Jesus. E não tem nada disso. O barquinho é de pescador. Você tem modelo do barco até hoje, num kibutz perto de Magdala, você chega lá, tem um barco do primeiro século que dava para exatamente 13, 14 pessoas, mais ou menos do tamanho do barquinho de Jesus, para você ver como não era um iate. As casas, quando você visita, você vê que são todas casas minúsculas. A maioria de vocês não gostaria de morar na casa de Pedro, nem na casa de Jesus. Era pequena demais, sem espaço, desconfortável demais. Tudo ruim demais para o seu prazer, para o seu conforto. Mas era lá que ele estava. E é para lá que ele escolhe ir. E é de lá que ele sai.
E tudo que ele faz é assim, improvisado. Ele quer fazer uma ceia em Jerusalém, até para celebrar os últimos momentos, ele pede emprestado um cenáculo. Ele pede que o dono do cenáculo sirva tudo, prepare o pão, o vinho, os alimentos. Era tudo muito básico, muito simples, não era nada luxuoso, não era num palácio nem num castelo, não tinha nenhuma panaquice de santo grau, cheio de pérolas e tudo mais. Isso é a invenção do paganismo enlouquecido de vocês, religiosos cultuadores dos fetiches sagrados. Mas para Jesus não tinha nada disso. Era tudo simples e tosco, como essa minha caneca sem alça. Era nisso que ele bebia, com simplicidade. A vida discorria com naturalidade. O reino de Deus é assim, conforme a vida. E não vem com impressões. Senão, como eu disse a você, ele teria ido para Roma, ele teria ido para um lugar grandioso. Ele teria ido até para o Egito, teria mais propagação do que lá, onde ele estava. Ali era o antilugar. Como os discípulos dele, os irmãos dele disseram em João, no capítulo 7, rapaz, falando de irmão para irmão, você é estranho, os irmãos disseram, porque se tu fazes todas essas coisas que tu fazes, por que que tu não mudas para Jerusalém, para Roma, para Cesareia Marítima, para algum lugar aonde tenha mais chances de você ser percebido? Por que que você fica como que escondido nesses lugares? Por quê? Então, quando você olha para a vida de Jesus, você vê a encarnação dessa parábola do grão de mostarda. Aí quando você também percebe e associa aos indivíduos que ele chamou prioritariamente para andarem com ele, aqueles 12 originais, e as mulheres que a ele se associaram, a maioria delas mulheres muito simples, começando pela mãe, pelas irmãs e pela parentela dele, chegando a Maria de Magdala, as outras Marias. Quem tem mais dinheiro ali é a esposa do irmão de leite de Herodes, que são as que têm mais chance de servi-lo com os seus bens. Mas assim mesmo, são acampamentozinhos pobres, parcos, simples, dormidas ao relento. Se tem um pouquinho mais de abrigo é para as mulheres que seguiam para ajudar. Mas ele, em momento algum, se manifestou como o ostentador. Todo o reino de Deus carregado de ostentação é império das trevas. Todo o reino de Deus que se apresenta com ostentação não é reino de Deus nem reino dos céus, é império das trevas. Guarde isso definitivamente no seu coração. Você está aqui comigo? Pois bem, é como um grão de mostarda. Chega pequeno, mas ele tem vida. Essa é a diferença, ele está vivo. Como ele está crescendo em mim. Quando essa semente foi plantada em mim há 51 anos, lá na cidade de Manaus, ninguém acreditava. Eu era um dos maiores arruaceiros da cidade. No meio da elite, sem dúvida, era o indivíduo mais repudiado pelos ricos, pelos poderosos, pelos bonitinhos e pelos invejosos, embora eu me desse extremamente bem com as mulheres todas. Mas era muita raiva, muita inveja, muito ódio. E ninguém olhava para mim e dizia, esse cara tem um futuro maravilhoso, brilhante, genial, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, rico de amor, de graça, de perdão, de bondade, de misericórdia. O amor de Deus vai dar fruto na vida dele de muitos modos, de muitas maneiras, por muitos anos. E a graça de Deus vai usá-lo para abençoar
milhares, milhões de pessoas, ninguém, não havia uma alma naquela cidade que pudesse crer nisso. Eventualmente, apenas meu pai e minha mãe, pela fé, porque não havia nenhuma evidência visual de tal possibilidade, nenhum rastro, nenhum rastilho de tal chance. Aí, de repente, o grãozinho de mostarda caiu no meu coração no dia 18 de julho de 1973. Pequenininho, se alojou em mim. No dia seguinte, eu me batizei sozinho no Igarapé, no meio da floresta, sem ninguém. Já tinha sido batizado pelos católicos, pelos presbiterianos. Eu falei, chega. Isso quando eu era criança, agora é minha vez com Deus. Me joguei para trás, em nome de Jesus. Saí dali igual Elias, correndo, cheio do Espírito Santo. Encontrei uma ex-namorada chamada Denise, um amigo de rua, de baseado, de ganja, chamado Guerrinha. Vinham montando os cavalos de raça, me ofereceram uma mutuca. Eu falei, não, o cara que não podia ver uma mutuca de maconha, eu deixei morto a 4 quilômetros ou 5 daqui no Igarapé. Esse cara que está aqui, vocês vão conhecer de uma outra maneira, para outras finalidades. E eu não me converti moralista. Eu só estava querendo sinalizar e ressignificar o tipo de pessoa que eles iriam encontrar, não por causa de comer isso, não fumar aquilo, não tocar naquilo outro, mas por causa do fruto de amor, de graça e de vida que haveria de substituir o que tinha sido a camuflagem da perversidade na qual eu me tinha disfarçado com infelicidade tantos anos, pela cara verdadeira que agora em Cristo Jesus me estava sendo dada para sempre. Pequenininho, um grão de mostarda, quem podia dizer que eu ia sair dali e bater palma nas praças? E aí chegariam 10, 12, 15, o que é, maluco? Como é que é, cara? Não sei o quê. E eu ia começar a falar de Jesus, e aí daqui a pouco eu vi, eles estavam sentados no chão. Depois chegava mais gente, depois mais gente. Como aconteceu nos primeiros meses, no primeiro ano. No segundo ano já não dava mais. Aquela pequenina semente tinha sido descoberta, estava começando a crescer. No chão das praças, das escolas, das universidades, das esquinas. Estava brotando, tinha gente dizendo, o que é isso? Que folha é essa? Que sombra é essa? Que nova estrutura é essa? E aí 1 ano e pouquinho depois eu estava na TV, aí as pessoas começaram a perceber como aquele grãozinho de mostarda preta estava crescendo, estava começando a se expandir. As primeiras aves dos céus estavam começando a chegar e pousar nos ramos da minha existência, que estava começando a se dilatar pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, e fazerem ninhos, encontrarem pouso, carinho, aconchego, inclusividade, abraço, solidariedade. Aonde quer que o reino de Deus chegue, chega assim. E ele tem que ficar enorme? Não. Até porque Jesus não diz que o milagre dessa semente de mostarda preta é se tornar maior do que os cedros do Líbano, não. Os cedros continuam a ser os cedros do Líbano. Continuam a ser os cedros do Líbano, enormes. Continuam a ser outras árvores imensas do Oriente Médio, estão lá. Mas a referência de Jesus era comparando um grão de mostarda com outros tipos de mostarda. E a mostarda negra da qual ele falou é a que cresce mais e chega a criar essa sombra que agasalha. Isso é o bastante, mas ele não falou que o reino de Deus iria se tornar monstruoso. Ele é extraordinariamente tudo, mas não é visto por quase ninguém. Ele pervade todas as coisas, mas quase ninguém enxerga.
Tudo que existe, existe nele, mas quase ninguém admite. Tudo que respira se serve dele, mas quase ninguém constata isso. Ele está presente na sua pervasividade, na sua invasividade, em todas as coisas. Penetra até o que a gente chama de malignidade, mas está lá, penetrada e pervadida por ele. E aonde quer que a gente veja a expressão de amor, e note, aonde quer que, eu não estou restringindo isso ao cristianismo, ao judaísmo, ao islamismo, não. Tudo isso aí é um apequenamento diminutivo, isso é castração diminutiva, isso é o umbigo da religião querendo atrofiar o reino de Deus, não. Eu estou falando de aonde quer que, na China, na Índia, na Malásia, nas Ilhas dos Povos, aonde você encontre uma consciência humana, aonde haja uma natureza viva, nos mares e no coração dos mares, em Marte, em todo o sistema solar, em todos os trilhões de estrelas e planetas e entes universais e multiversicos que estão aí, tudo subsiste nele, mas ninguém sabe que é nele que tudo subsiste, porque ele é manso e humilde de coração. O Cristo em quem todas as coisas subsistem é manso e humilde de coração e não bota outdoor dele no sol, nem na lua, nem nas estrelas, nem em lugar nenhum. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem percepção, perceba. Como diz Paulo, pois tudo que de Deus se pode conhecer nos foi revelado por meio das coisas criadas em todos os lugares aonde as consciências possam abrir os olhos e buscarem a revelação desvelada de Deus como oportunidade de percepção e de introjeção para quem quer que deseje em todos os lugares e em todas as camadas dimensionais. Ninguém fica de fora se quiser, todo mundo percebe. Agora, ela não é caracterizada, essa manifestação do reino de Deus, do reino dos céus, por grandiosidades inegáveis. É grandioso para além da descrição de grandiosidade, mas é pervasivamente sutil ao ponto de que o idiota chega e diz, não, não há Deus, não há nada, eu não estou vendo, busquei apalpar, estou esperando ver, como Gagarin disse na primeira expedição soviética para fora da atmosfera, eu rondei por aí, não vi Deus nenhum. E mentira, inclusive, porque os astronautas russos tiveram uma experiência chocante, que hoje é conhecida e declarada por eles. Eles, do lado de fora, na estratosfera, tiveram uma visão de entes extraordinários que vieram até a escotilha da nave, reluzindo de maneira dourada, chocante e apavorante. Eles eram vários na segunda expedição, na terceira expedição, na quarta expedição, todos viram exatamente a mesma coisa, apavoradamente, porque não tinham nem mesmo liberdade para descrever. Mas isso aí é um outro assunto, fecha parênteses. O reino dos céus só está disponível para quem tem olhos para dentro do coração. Quem não tem olhos para dentro do coração não enxerga nada. Não vê Deus em ação em coisa alguma. Não vê a graça de Deus penetrando a loucura desse mundo. E nem tampouco a alienação de tanta gente que você olha e diz, esse aí está perdido, sem Deus. Bobinho é você. Às vezes esses que têm a sinceridade da Raquel de Queiroz de dizer, quem me dera, eu queria crer em Deus, como eu acabei de postar lá no meu Instagram. Eu queria crer em Deus, mas eu não fui dotada por esse dom.
E ela era honesta o bastante para não fingir uma fé religiosa, porque ela não gostava também de religião. E para ela, a fé ia até onde a religião ensinava, ela não tinha uma visão transcendente. E ela falou, para entrar numa performaticidade de presépio, eu vou ficar sem fé mesmo. E eu, sabendo que ela já foi, mas sabendo que Jesus conta para ela, escrevi ali dizendo, Raquelzinha, querida, o Senhor do amor te abraçou eternamente, porque o teu pseudo-ateísmo é mais crente do que a fé da maioria dos crentes hipócritas que se disfarçam de gente de Deus e não querem nada com o Evangelho. Mas o reino de Deus chega com essa subrepticidade. Ele carrega essa subliminaridade. Ele carrega esse latejamento discreto, essa pulsão que se você não tiver percepção, você não nota. Mas ele está aí, invencível. Passará o céu, passará a terra, como passou o comunismo soviético, como passou o imperialismo britânico e francês, como já passaram algumas colonizações que tiveram o afã de controlar o mundo inteiro, como já morreram e foram sepultados, e alguns em sepulcros nem identificados, os seres humanos que mais mataram pessoas na face da terra pelo seu tesão tarado em controle, em poder, em domínio, em glória, em fama, em honra, em imortalidade das suas construções, e desapareceram, você não sabe nem onde eles estão. Tem-se uma vaga memória deles, porque eles construíram segundo o homem. Quem constrói segundo o homem tem que ter, no máximo, como galardão, pirâmides no Egito ou algum lugar assim. Porque, na realidade, as únicas coisas que permanecem para sempre são aquelas plantadas pelo Evangelho, pela palavra, que vai crescendo todo dia, se desenvolvendo. Só para concluir, nosso amigo TikTok já foi aqui, já era, mas só para concluir, eu fico pensando, por exemplo, dando um exemplo pessoal, no auge da minha vida ministerial, quando eu tinha milhares de funcionários trabalhando diuturnamente pela pregação que eu fazia, pelas obras sociais, aos milhares, atendendo gente, aos milhares e milhares e milhares, e publicando milhões de livros e distribuindo fitas e mensagens e ocupando todas as redes de televisão, inclusive a Globo, de graça, minha vida inteira, e os rádios, e contar, e meu Deus, eu me comunicava com todo mundo, todo dia, o tempo todo, com milhões de pessoas, numa grandeza nunca antes vista de alcance nesse país. Aí chegou uma hora de tanta agonia, eu sofri tanto de 91 para frente, que em 94 eu estava disposto a largar tudo, a jogar tudo para o alto, porque eu senti que eu estava ganhando o mundo inteiro ministerialmente falando e perdendo a minha alma, perdendo o amor, a poesia, a paixão, a pureza, o silêncio, a serenidade, o tesouro, o baú cheio de coisas novas e coisas velhas do reino de Deus, perdendo a mente de Cristo, perdendo a alegria sublime do Evangelho, perturbado pelas milhões de demandas mundanas em nome do cristianismo e de Jesus, que estavam matando a minha alma. Chegou um ponto entre 94 e 98 que eu falei, meu Deus, eu não aguento mais mesmo, eu perco qualquer coisa, eu saio disso arrebentado, mas com alma. Faz 28 para 29 anos que eu tomei essa decisão e não me arrependi nem um dia da minha vida.
porque eu troquei o império do Caio pelo reino de Deus habitando, crescendo, dando fruto, me enchendo de amor, me melhorando todo dia, me fazendo semelhante a Jesus, me pacificando, me dando serenidade da eternidade, me colocando assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus e todo dia continuando a ser uma sombra para agasalhar, para abraçar, para dizer vem, acalma tua mente, fica sereno, serena, a paz de Deus é tua, ninguém vai te expulsar, tenha certeza, em nome de Jesus eu te dou essa garantia de que você está abrigado e acolhido. A estrutura não é poderosa, mas a segurança é inabalável que você tem. Eu espero que você tenha entendido o exemplo simples que Jesus nos deu. Jesus, por favor, eu te peço que essa palavra singela tenha penetrado, tenha mudado os conceitos, os paradigmas mentirosos de falsificações antigas e marteladas na mente de pessoas que ficaram completamente condicionadas e sofreram lavagem cerebral. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem coração, mas não entendem nada. Por favor, opera o milagre da singeleza dessa verdade carregada da grandeza dessa compreensão e da profundidade dessa sabedoria eterna de Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, gente boa, os nossos amigos tiktokianos já foram, mas quem está me acompanhando aqui no YouTube sabe exatamente o que fazer. Ainda tem 57 pessoas aqui no meu TikTok. Se iniciar a live novamente, eu nunca fiz isso. Vou ver o que acontece hoje aqui, né? Tirei ali até do lugar. Deixa eu ver o que acontece hoje aqui. Mas olha só, você que está aqui no TikTok, sai daí, vá lá para o YouTube. É no YouTube que as coisas acontecem, minha filha, meu filho. E aqui no YouTube você tem esse QR Code e você aponta o seu celular lá para ele e ele te remete para esse outro ambiente. Você clica aí no verdinho para ajudar o meu ministério. Isso não tem nada a ver com a minha vida pessoal, é o ministério que faz milhões de recortes, que distribui, que põe em tudo que é plataforma, que financia projetos, que ajuda quem precisa, que socorre, que paga salários, que faz tudo que você não vê e não sabe e sem cujas realidades eu sozinho não conseguiria, de fato, me completar e alcançar tanta gente como pela misericórdia de Deus a gente alcança e alcançará infinitamente mais. Saiba disso. Tá aí, tem 2 bancos para você usar para contribuir, o Santander e o Banco do Brasil para depósito ou transferência bancária. Aí tem os cartões de crédito Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International, Elo, para você escolher e fazer uma contribuição hoje ou fazer aquelas contribuições programadas para 6 meses, 1 ano, conforme você sabe que é possível. Tem o PagSeguro, que você sabe usar muito, e tem o PayPal, para quem mora em qualquer lugar, na Índia, na Austrália, em ilhas distantes, o PayPal está lá. E eu tenho uma multidão de pessoas que me assistem espalhadas pela terra. Contribua, participe, ajuda, faça o que você possa. Eu vou ficar muito grato. E tem aqui esse Pix do meu ministério. Você ajuda aqui, tudo que eu produzo, faço e tem coisa dessa para fazer que eu não faço mais porque eu tinha que, de fato, contratar umas 10 pessoas a mais.
porque eu produzo muito mais do que a quantidade de pessoas que trabalham comigo consegue recortar, melhorar, adaptar, botar aqui, botar ali, ilustrar, colocar texto bíblico e pedagogizar. Tudo isso que eu gostaria de fazer se eu tivesse pelo menos mais uns 10 outros meninos desses hackers rápidos trabalhando comigo, que são muito lindos esses garotinhos. Mas eu não tenho, você pode me ajudar dia a dia a ter. Tá aí, olha, o CNPJ da ELD, que é quem faz a gestão desse recurso, o meu amigo Edivaldo Grado, está comigo desde 1989. Vá lá e ajude agora, faça isso. Virando essa página, você tem um outro Pix que está passando aí, Caio e Adriano, é um CPF, não mais um CNPJ, para aquelas pessoas que dizem, cara, eu queria fazer parte do teu pão, do teu café, da tua comida, do teu plano de saúde, das despesas muitas que eu sei que você tem na sua vida, nas ajudas que você faz, tá tudo aí. Então, se você quiser, tá tudo aí para você ajudar e tem esse meu Pix passando aí no YouTube. O pessoal aqui do TikTok não tem acesso a ele, mas no YouTube tá lá disponível. E além disso, se você escrever, e aí me dá alegria imensa, é quando você entra no seu navegador pessoal e escreve caiofabioexclusivo.com.br. Escreveu? caiofabioexclusivo.com.br. Escreveu no navegador aí, Vlupt. Chega nos meus cursos. Reconexões, Jesus a chave hermenêutica, Caminho do Discípulo, 17 aulas sobre perdas e lutos, no Divã de Deus, perguntas cretinas, respostas divinas e vai. Cada um desses cursos tem a sua descrição de conteúdo. E eu estou estimulando você aí pegar o seu, como o do medo, o ativar, o tabu do suicídio. Gente, peguem lá. Tem coisa nova. Hoje de manhã eu estava falando com meu filho Davi e ele disse, olha, eu devo hoje à tarde completar o ciclo final da última coisa que falta para a gente desplugar de uma plataforma e plugar na nova. Aí assim que a gente plugar na nova, vai ser tudo novo, site novo, cara nova, tudo novo, absolutamente novo. A gente zerou tudo, fez um resetting de tudo, pai. Tudo. E eu sei, porque eu tenho gravado coisas novas. E ele disse, aí a gente vai criar um lançamento formal para todo mundo assistir e nós vamos tentar fazer de maneira muito bonita para milhares de pessoas verem e terem acesso àquilo que nós estamos disponibilizando. Começa agora com o poder dos salmos. Eu já gravei aí de 170 a 180 salmos, vou gravar 1000. O curso é o poder dos salmos. Não tem ninguém que faça esse curso que não vá sair turbinado daqui para além de Andrômeda, de tanto poder, alegria e energia para viver que você vai receber. Aí vem aí as edições da viagem para a Turquia, com todas as mensagens que eu fiz lá, com todas as outras coisas que eu vou gravar em áudios particulares para montar documentários à parte. Aí vem a área 51 do Evangelho, que eu estou aqui fazendo uma obra no estúdio para adequá-lo e a gente poder começar. Estou ansioso para largar e começar. Vai ser uma coisa para quem quer aprender. Quem não quer, não venha não. É só para quem está disposto a dizer, eu aceito lavar meu cérebro, tirar toda a lavagem cerebral que me fizeram e oferecer uma mente virgem para Cristo Jesus, fomentar o evangelho da libertação e do reino de Deus em mim.
É só gente assim que eu quero, essa é a demanda. Se você não é assim, a área 51 do Evangelho não é para você. Não venha, não perca seu tempo e não me atrapalhe. Eu estou querendo gente com essa consciência, com essa disposição, com essa raiz. Se não for assim, não é para você. E não me atrapalhe, por favor. Então, gente boa, hoje foi o nosso primeiro dia aqui de Mateus. Quarta será amanhã, eu estarei aqui, quinta também. Sexta-feira nós não teremos Mateus, porque eu vou continuar gravando O Poder dos Salmos. Quero entregar mais uns 15 a 20 salmos para ir acrescentando, porque eu estou ansioso de alegria para ver tudo isso chegar até vocês. Um grande beijo, fiquem com Jesus e que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, enche o seu coração e a sua mente agora, em nome de Jesus. Amém e amém.